Josué capítulo 3, de 1 a 5. Esse será o texto da nossa meditação. Portanto, abram as suas Bíblias e vamos ver o que Deus tem a falar a cada um de nós. Mesmo assentados, mas com respeito e reverência à palavra de Deus, vamos proceder à leitura de Josué capítulo 3, de 1 a 5. Diz assim o texto sagrado: Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas, sacerdotes, a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja a distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai bendito, nos colocamos à inteira disposição do Senhor para a exposição da Tua palavra. Que eu seja só instrumento nas Tuas mãos. Abençoe os meus irmãos que aqui vieram, que saíram dos seus lares, com o propósito de cultuar o Senhor, mas de também ouvir a mensagem do Senhor. Prepara, ó Deus, os nossos corações para recebê-la e nos dê disposição para praticá-la. Portanto, ó Deus, esteja conosco e conduza esse momento para a glória do Senhor e edificação do teu povo. Nós assim oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é fato que o que nós mais gostamos, o que nós mais queremos nessa vida é ser abençoados, é receber uma graça vinda da parte de Deus. Quem não gostaria de ser agraciado pelo Senhor em alguma situação, ou em algum sonho, ou desejo, ou projeto? Entender que Deus está pondo a mão ali e abençoando o caminho. Todos nós queremos isso. Mas, para que isso aconteça, há algumas exigências da parte de Deus. O texto que nós acabamos de ler fala exatamente sobre isso, de algo que nós podemos experimentar lá na frente, maravilhoso da parte de Deus, mas para isso há algumas exigências para nós. O texto que nós acabamos de ler, ele está inserido num contexto maravilhoso. Se você for olhar esse texto, ele está inserido dentro de um contexto em que o povo de Deus havia sido escravizado pelo Egito, e Deus, com a sua poderosa mão, levantou Moisés. Moisés, o grande libertador. E Moisés foi até o Egito, conversou com o faraó para que faraó deixasse o povo do Senhor sair e caminhasse pelo deserto, e Deus os conduziria até a terra prometida. É fato, queridos, que esta jornada do Egito até Canaã, ela foi uma jornada de 40 anos, porque houve desobediência da parte do povo de Deus. Houve reclamações, murmurações, uma série de coisas que desagradou o nosso Deus. Portanto, eles demoraram 40 anos andando no deserto, peregrinando no deserto, até chegar à terra prometida. Mas, irmãos, nesse texto que nós acabamos de ler, o grande dia chegou. Eles estavam em Sitim, e de Sitim até chegar à terra prometida eram poucos quilômetros. E diz o texto que Josué, juntamente com aquele povo, estava ali próximo ao rio Jordão. E é interessante que eles iam experimentar algo que eles nunca haviam experimentado na vida.
Eles iam experimentar as maravilhas de Deus naquela terra. Aquela terra era tão boa, que o próprio Deus trouxe um adjetivo a essa terra, dizendo que aquela terra manava leite e mel. A ideia de uma terra manar leite e mel é que é uma terra muito produtiva, uma terra que dá de tudo. É uma terra que certamente sustentaria o povo de Deus, sem a necessidade desse povo procurar alimento em uma outra região. Então era uma terra produtiva. Aquela terra, até os dias de hoje, meus irmãos, se você for pesquisar, é uma boa terra para produzir. Todas as nações olham para Israel, porque lá é uma terra muito boa. Deus, quando disse que essa terra manava leite e mel, é porque de fato ali era um lugar maravilhoso. Mas eles encontraram vários desafios, meus irmãos, porque aquela terra não estava vazia. Aquela terra já existia pessoas morando, residindo naquele lugar. Diz a Bíblia que haviam nações que eram compostas de gigantes, homens de guerra, valentes. E o povo de Deus até então não sabia nem guerrear, porque eles tinham vindo do Egito, eram apenas escravos e não aprendeu nada sobre guerra durante esses 40 anos. Então eles tinham esse grande desafio de enfrentar outras nações que ali já residiam. Mas não só isso, havia de problemas ali ou de dificuldades, haviam cidades fortificadas, como é o caso de Jericó, muros extremamente altos e largos, que certamente dificultaria a entrada daquele povo. Mas também há um outro problema da qual eles deveriam enfrentar. O Rio Jordão estava transbordando, cheio. Humanamente, queridos, era impossível a nação de Israel entrar dentro da terra prometida que manava leite e mel. Mas eu disse humanamente, porque Deus entra em ação aqui nesse texto. Eles estavam ali e Deus os colocou diante daquela terra, e Josué então preparando aquele povo para entrar. No versículo 5, Josué, depois de mostrar então como eles deveriam entrar, a arca iria na frente e eles iriam atrás, cerca de 2.000 côvados, ou seja, 920 metros por aí, eles deveriam ficar distante da arca. Depois de mostrar como eles chegariam até o Rio Jordão, que estava transbordando de água, Josué então traz a ordem vindo da parte de Deus no versículo 5. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Eles estavam próximos a experimentar algo que eles nunca haviam experimentado. E nós queremos também experimentar aquilo que é maravilhoso da parte de Deus. E eu gostaria de pensar com vocês nesse tema: experimentando as maravilhas do Deus maravilhoso. Como é que eu posso experimentar as maravilhas desse Deus tão maravilhoso? Por que Ele é maravilhoso? Porque Ele conduziu aquele povo durante 40 anos no deserto. Roupas não acabavam, sandálias não envelheciam, e Deus dava maná, Deus dava codornas. Por isso que Ele é maravilhoso. Como podemos experimentar então as maravilhas do Deus maravilhoso? A primeira lição se encontra então nesta ordem de Josué ao povo. Versículo 5. Para eu experimentar as maravilhas do Deus maravilhoso, eu preciso primeiro entender que santificação é uma ordem de Deus. Santificação nunca foi uma sugestão de Deus. É importante entender que quando Josué chega diante do povo e diz: santificai-vos, você precisa entender que este verbo santificar, ele está no imperativo, ou seja, trazendo a grande ordem vindo da parte do grande Deus. E só experimentamos as maravilhas do Deus maravilhoso quando nós compreendemos que santificação não é uma opção para as nossas vidas. Para nós que recebemos Cristo Jesus, santificação é uma ordem. Se você for olhar por toda a Bíblia, 1 Tessalonicenses capítulo 4, 7, Hebreus 12, versículo 14, vai trazer o mesmo verbo, dizendo que sem essa santificação ninguém pode ver a Deus.
Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento é necessário o povo de Deus entender que uma vida de santidade é uma ordem de Deus e não uma sugestão da palavra de Deus. Se nós acharmos, irmãos, que santificação é um estilo de vida da qual nós decidimos viver, e sem compreendermos, irmãos, que antes de mais nada, é Deus quem está nos ordenando, irmãos, então nós estamos no caminho errado. A ordem foi essa. A ordem do texto é clara. Primeiro a santificação. Primeiro uma vida de santidade. Depois bênçãos de Deus. Nós não podemos inverter. Como nos dias de hoje, irmãos, há uma mensagem que é extremamente antibíblica, onde as pessoas falam, olha, se Deus fizer isso por mim, então farei isso por Ele. Nunca foi assim. Nunca foi assim. Sempre Deus chamou o povo a uma vida de santidade, e nós precisamos entender que as bênçãos de Deus está vinculada à nossa vida com o Senhor. Se você está bem com o Senhor, certamente Ele te abençoará. Se você não estiver bem com o Senhor, certamente Ele te punirá. Irmãos, nós não podemos nos trocar, inverter as coisas, querendo sempre as bênçãos de Deus e não levando em consideração o que o Deus da bênção está requerendo de nós, o que Deus da bênção está exigindo de nós, querendo bênção de Deus, mas não querendo Deus. Isso não funciona. Jamais isso vai funcionar. Mas qual que é o significado de santificar, pastor? Qual é o significado aqui da santificação? Esse verbo santificar no hebraico tem a seguinte ideia: consagrar, separar, dedicar. Ou seja, dedicar a sua vida, separar a sua vida para o Senhor. Ser separado do Senhor, propriedade exclusiva do Senhor. A bênção de Deus, irmãos, está condicionada a uma vida de obediência. Nós já vimos textos que falam assim, que se nós somos obedientes, nós comeremos o melhor dessa terra, mas se nós formos rebeldes, nós cairemos à espada. Assim diz a boca do Senhor. Portanto, irmãos, de que maneira eu posso santificar a minha vida? Naquela época, eles deveriam tomar banho e se abster de relações sexuais. Era esta a grande ordem que Josué tinha trazido. Então, para eles, naquela época, era tomar um banho, limpar-se todo, trocar as suas vestes e se abster de relações sexuais. Nós sabemos que hoje já não é desta forma que se santifica. Todo esse cerimonial, ele acabou na pessoa de Cristo Jesus, e agora se busca uma vida de santificação por meio, irmãos, de uma leitura da Bíblia, por meio da prática dessa leitura que você fez, por meio de oração, por meio de negar a si mesmo, tomar a nossa cruz e seguir Jesus dia após dia, como foi pregado no domingo passado. É dizer não para os nossos desejos que são carnais. Assim é levar uma vida de santidade, de santificação. É fazer aquilo que o Senhor aprova, mas deixar de fazer aquilo que o Senhor reprova. Isso é santificação. Santificação, irmãos, é ir na contramão deste mundo, que impõe alguns valores que não são bíblicos, alguns princípios mundanos. Isso não deve fazer parte da vida do cristão. Nós devemos olhar para as Escrituras e entender o que as Escrituras exigem de nós. Aí sim é levar uma vida de santificação. É negar muitas vezes os nossos desejos que desagradam o nosso Deus. Mas como é que nós podemos experimentar as maravilhas do Deus maravilhoso? Primeiro, entendendo que a santificação é uma ordem. Deus está ordenando o seu povo. Segunda lição é que nós precisamos entender que santificação precede a bênção. Quando você olha para o texto, o versículo 5, ele diz: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. A ideia aqui é que hoje é dia de santificar, amanhã é dia de experimentar a bênção, amanhã é dia de colher aquilo que Deus tinha preparado para o povo. Deus não tinha dado primeiro a terra prometida. Deus pediu, exigiu
olha, que vocês se santifiquem primeiro. Portanto, irmãos, nós precisamos entender isso. Se a igreja entender isso, se essa é a verdade sair de nossas mentes e descer para o nosso coração, de que santificação precede a bênção, aí nós vamos entender e caminhar como Deus requer. Eles só veriam as maravilhas de Deus, irmãos, se primeiro santificasse. Eles deveriam se preparar, irmãos. Eles deveriam se preparar. E aí eu quero tirar até uma lição para o culto ao Senhor. Quando você sai da sua casa e vem para cá, você precisa se preparar para receber as bênçãos de Deus no culto. Você não pode vir de qualquer jeito. Você não pode vir de qualquer pensamento. Você não pode chegar aqui com irreverência, sem temor e tremor. Você não pode. Isso não agrada ao nosso Deus. Deus quer que o seu povo chegue nesse lugar preparado para receber as bênçãos, porque quando o pregador traz a bênção, a palavra do Senhor, de forma fiel e digna, irmãos, ele está trazendo diretamente do trono da graça de Deus as suas bênçãos, porque a palavra de Deus é bênção na vida do coração do seu povo. Portanto, qual que é o dia de santificar? Qual é o dia de santificar? Qual é o dia de buscar a santificação? Hoje. Santificai-vos. Amanhã, as bênçãos de Deus. Mas a santificação é para hoje. A santificação é algo com urgência. É para agora. Não é para deixar para depois. Não é para fazermos como nós fazemos com as nossas dietas. Segunda-feira eu inicio uma dieta. Não, irmãos, é agora, é nesse momento, não é depois que acabar este culto, mas é enquanto o pastor está pregando essa mensagem, já é para tocar no seu coração de que de agora em diante eu preciso buscar a santificação. Amanhã é o dia que, se o Senhor quiser, manifestará as suas bênçãos sobre as nossas vidas, mas a santificação é para agora. É para agora. Eu lembro que tantas vezes minha mãe pedia alguma coisa para eu levar, eu falava assim, mas agora ela falava assim, não, para ontem. Quando, irmãos, o texto nos traz essa verdade de a santificação tem que ser para agora, é porque é algo urgente. Como é que um povo de Deus se relaciona com Deus sem buscar a santificação, sem entender, irmãos, que ela é urgente em nossas vidas? Como servir a Deus, irmãos, protelando, empurrando com a barriga? Não, vida de santificação é para hoje, é para agora. Nós precisamos nos posicionar agora. Pode ter certeza, irmãos, que quando eles fizeram isso, no outro dia eles experimentaram algo que eles nunca tinham visto. O texto chega a deixar claro, fala, olha, vocês vão passar por um lugar que vocês nunca passaram. Nunca passaram. E foi verdade, eles buscaram a santificação, eles lavaram seus corpos, trocaram as suas vestes, se absteram das relações sexuais. E quando, irmãos, chegaram no Rio Jordão, diz o texto que o rio abriu. Assim como Moisés fez no Mar Vermelho. E todos passaram a pé enxuto. Não deixe, irmãos, para buscar a vida de santificação amanhã. Não deixe. Não protele isso na sua vida. Não prorrogue isso na sua vida. É agora, é nesse momento. Eu experimento as maravilhas do Deus maravilhoso, irmãos, quando eu entendo que santificação é ordem. Segunda lição, quando eu entendo que a santificação vem antes da bênção. E há uma terceira lição, que eu experimento as maravilhas do Deus maravilhoso, quando eu compreendo que a santificação não é uma ordem exclusiva para alguns, mas para todos. Se você for olhar o pronome, após o verbo santificar, ele diz, santificai-vos.
Deus não tinha ordenado aos líderes religiosos a uma vida de santificação. Deus não tinha liderado um grupo de irmãos a buscar santificação. A ordem era para todo Israel. Todo o povo deveria se santificar. Ninguém deveria ficar de fora. E aqui eu entendo, irmãos, que até as crianças deveriam buscar uma vida de santificação. Todos deveriam ser santificados para no outro dia atravessar o Rio Jordão. Todos, crianças, adolescentes, jovens, adultos, outros em ditosa velhice, todos deveriam se santificar. Trazendo então a ideia, irmãos, que a santificação, é claro que ela é individual, é você e Deus, que, no seu relacionamento com Deus, mas queridos, ela é para toda a igreja. Tanto é, irmãos, que quando uma pessoa vive em pecado, toda a igreja é prejudicada. A história de Acã, ela é muito clara, é um clássico, que nós conhecemos aí, de que Acã, quando pecou, quando pegou aquilo que não deveria pegar, quando eles atravessaram o Rio Jordão, Deus disse, olha, não pegue nada. Acã, com os olhos ali cheios, querendo possuir aquela capa, aquela prata, enfim, ele lança a mão de todos esses utensílios e esconde, e Deus diz para Josué, olha, vocês perderam a guerra porque alguém pecou. E aí eles começam a lançar sorte, e cai sobre a vida de Acã e sobre toda a família, e Deus, irmãos, é um Deus justo. Jamais vou dizer que ele é severo, ele é justo. Deus não ia permitir que aquele povo desse continuidade à conquista daquela terra prometida com uma vida cheia de pecado. Deus manda punir Acã e toda a família. E todos foram apedrejados, jogados para fora do arraial, agora não fazem parte do povo de Deus, porque estavam vivendo uma vida de pecado, não buscaram uma santificação. Portanto, irmãos, santificai-vos, ou seja, toda a igreja deve estar unida e nesse propósito, em uma vida de santificação. Acã atrapalhou toda a caminhada de Israel. Uma só pessoa. Eu estou pecando aqui, mas ninguém está sabendo, mas o Deus que sabe todas as coisas, conhece todas as coisas, Ele está vendo, irmãos, e toda a comunidade está num perrengue por causa do pecado de um só. Igreja é para caminhar junto. Pastor, mas por que toda a comunidade paga pelo pecado de um só? Porque nós somos um corpo. Porque nós somos um corpo. Quando Deus diz que todos deveriam se santificar, é porque todos nós somos membros de um só corpo, e esse corpo deve estar alinhado, ajustado, para caminhar com Deus. Então você é importantíssimo nessa congregação, na igreja do Senhor. As suas falhas podem prejudicar o restante desta igreja. Mas quando você busca santificação com todo mundo, pode ter certeza que Deus tem prazer em nos abençoar, meus irmãos. Deus é o Deus amoroso, misericordioso, bondoso. Você acha que Ele não quer nos abençoar? Claro que Ele quer nos abençoar. Ele quer que você coma o melhor dessa terra. Ele não quer que você seja devorado à espada. Ele quer sim, de fato, abençoar nossas famílias. Ele quer abençoar os nossos celeiros, o nosso trabalho. Eu não estou falando de prosperidade, de ganhar muito dinheiro, não, irmãos, porque você pode ganhar pouquinho, mas com a bênção de Deus é o suficiente para a sua vida. Às vezes a gente fica preocupado em ganhar muito dinheiro, tem que ganhar muito dinheiro, porque eu gasto muito, as minhas preocupações são muitas. Irmãos, você está com o olhar no problema errado. A questão não é o quanto você ganha, mas a qualidade de vida que você tem diante de Deus. Eu conheci um senhor lá em Umas, São Sebastião, diácono, servo do Senhor, um homem íntegro. São Sebastião e a dona Divina, cada um ganhava um salário mínimo. Eles eram aposentados. E só os remédios do São Sebastião e da dona Divina era mais de um salário. E aí às vezes a gente ficava se perguntando lá na igreja, como é que eles sobrevivem? Como é que eles sobrevivem?
Mas aí, irmãos, a gente sabia, no fundo, nós sabíamos que a boa mão de Deus estava sobre a vida daquele casal, e era um casal exemplar, sempre na igreja, sempre participante das coisas do Senhor, povo temente a Deus, um homem que, com toda sinceridade, desculpa os diáconos presentes, desculpa aqueles que já foram diáconos, até a mim mesmo eu faço essa exortação, eu nunca vi um diácono tão comprometido com a obra do Senhor igual o seu Sebastião. Aí que você começa a entender como um casal que ganhando 2 salários mínimos consegue sobreviver e sobreviver bem. A boa mão do Senhor, irmãos, estava sobre aquele casal. Sabe por quê? Porque era um homem e uma mulher que viviam uma vida de santificação diante de Deus. O seu Sebastião era de uma reverência, de um respeito às coisas de Deus. Se a gente deixasse um violão mal colocado, eu fazia parte da equipe de louvor, às vezes o violão estava meio que caído, descanchelado, o seu Sebastião vinha e exortava a gente, dizendo: esse instrumento é para a glória de Deus, então o guarde melhor. E o seu Sebastião não tinha meias palavras com ele não, ele era direto. Se alguém tivesse milindro com o seu Sebastião, lembra, né, Romualdo? Milindre com o seu Sebastião, não estava nem preocupado com o seu milindre, com o meu milindre. Ele estava preocupado com ordem e decência na igreja. Por isso a gente começou a entender. Eu sei porque esses dois vivem com 2 salários mínimos e vivem bem. Tem gente, irmãos, que ganha dinheiro e não consegue viver bem. Meus irmãos, é hora, é o momento de nós voltarmos para Deus, buscar uma vida de santificação. A santificação é para agora, é algo individual, mas é para toda a igreja, para que toda a igreja experimente as bênçãos de Deus. Eu tenho um sonho de ver essa igreja lotada. Eu tenho um sonho de ver o projeto que o presbítero Edson, juntamente com o conselho, está analisando para nós fazermos com essa igreja aqui, de ampliação. Eu tenho um sonho de ver esse projeto já iniciando. Se você olhar o projeto, você fala assim: esse conselho aí parece que não está batendo bem da bola, não. Com galeria, 2 andares, o conselho, não, vamos pensar em 3 andares. Lugar de confraternização, salas, aquela coisa mais linda o projeto. Mas eu tenho certeza que se esta igreja se dobrar diante do Senhor e entender que santificação é ordem, santificação é para agora e é para todo o povo, eu tenho certeza, irmãos, que Deus nos abençoará e essa igreja vai encher. E não só a igreja, mas vai ser abençoada. Eu digo que a sua família também receberá a porção dobrada da bênção de Deus. Sabe por quê, irmãos? Deus se alegra com uma vida de santificação. Deus se alegra, irmãos. Deus tem tanto prazer numa vida santa, que quando Jesus vai sendo batizado ali, e Jesus santo como é, o que Deus fala? Diz que vem uma voz dos céus dizendo: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Irmãos, quem dera o Senhor pudesse olhar para nós e dizer a mesma coisa. Mas pastor, como é que... Aí é difícil ser como Jesus, mas Ele é o alvo. Ele é o padrão. Ele é a referência. Portanto, irmãos, somos uma comunidade, um só corpo. E essa comunidade, ela deve buscar santificação. Se você está pensando em fazer algo de errado, pense primeiro. Lembre-se que você pode prejudicar toda uma comunidade. Concluindo, esse povo estava saindo do Egito. Caminhar 40 anos no deserto não foi fácil não, irmãos. Vamos ser sinceros, não foi fácil. Foi difícil. Claro que a boa mão de Deus estava ali, mas não foi nada fácil. Como caminhar nesse mundo não é nada fácil. Estavam ali às portas para conquistar aquela terra que manava leite e mel. Experimentar as maravilhas desse Deus todo maravilhoso. O que é necessário? O que foi necessário para aquele povo conquistar as maravilhas do Deus maravilhoso? A primeira lição foi que eles deveriam entender que santificação é ordem.
Lembra quando a sua mãe, seu pai falava assim: filho, vai lá fazer isso, vai lá lavar as vasilhas. Ah, não, mãe, eu não estou pedindo, eu estou mandando. E aí você ia. Ou às vezes até você nem ia, né? Fugia no mato. Deus não está pedindo. Deus está mandando. Está trazendo uma ordem. Agora não vê Deus como um Deus carrasco. Porque Ele está dando essa ordem, irmãos, para que você e eu experimentamos as maravilhas dEle. Deus tem grandes coisas a manifestar na sua e na minha vida. Nós aprendemos que a santificação, ela vem antes da bênção. Ela vem antes da bênção. Quer ser abençoado? Claro que sim. Senão você nem estaria aqui. Todos nós queremos experimentar as bênçãos de Deus. E já experimentamos tantas que nem conseguimos contar quantas bênçãos o Senhor tem manifestado. Mas, irmãos, ainda há mais. Há mais bênçãos a serem experimentadas. Então entenda, sem santificação, nada é feito. Por fim, nós aprendemos que a santificação, claro que ela é individual, mas é para toda a igreja, irmãos. É para o filho, para a filha, para a esposa, para o esposo, para a avó, para o avô, para a bisa, para o biso, para todos. Santificação é para toda a igreja. E eu quero desafiar a igreja, irmãos. Se de agora em diante nós buscarmos a santificação com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso empenho, se Deus, irmãos, não manifestar a sua bênção sobre nós, irmãos, com toda sinceridade, eu deixo de ser pastor. Eu deixo de ser pastor. Aí eu vou deixar de acreditar em tudo que eu já acreditei até hoje. Sabe por quê? Porque eu sei, irmãos, eu sei que Deus tem prazer em abençoar um povo separado só para Ele. Todas as vezes que o povo pecou, Deus puniu. Mas todas as vezes que o povo de Deus buscou a presença de Deus, buscou viver de acordo com os princípios e valores de Deus, vocês viram quanto o povo foi abençoado? E eu não estou falando, irmãos, de prosperidade financeira, não. Pelo amor de Deus, não é essa a mensagem de hoje, não. Eu estou falando de viver com qualidade, até com o pouco que Deus nos deu. É de viver com qualidade. Se você perguntar para os grandes homens que viveram na presença de Deus, talvez muitos deles foram privados de tantas coisas, mas foram muito felizes na presença de Deus. Muito felizes. Hoje eu estava até conversando com o presbítero Edson pela manhã, ele mostrando uma foto, que ele estava numa reunião do Supremo Concílio 1978. Eu disse, eu tinha 1 ano nessa época aqui, presbítero. E pode perguntar ao irmão, que desde o tempo que ele recebeu Cristo, foi um prazer, não foi, meu irmão? Foi a melhor coisa que o senhor já fez na sua vida, foi se entregar a Cristo, não foi? Não existe nada melhor, irmãos. E eu disse, meu Deus, essa foto é antiga. E aí ele até brincou, né? Dizendo também ele estava antigo, né? Falou, já estou na ditosa velhice. Mas o que é importante, irmãos, é chegar na presença de Deus, no final de nossas vidas, agradando o Senhor e tendo qualidade espiritual na presença de Deus. Que Deus abençoe você. Eu sei que não é fácil dizer não para os nossos desejos que são carnais, mas tem alguém que habita em você que pode te ajudar a ter uma vida de santificação. O nome dele é Espírito Santo. Você pode contar com ele. A Bíblia diz que ele nos ensina até a orar, porque nós nem sabemos orar como convém. Então você não está sozinho. Deus até para isso ajuda você e eu. Que Ele continue a nos abençoar. Vamos orar?